Oi, pessoal. Boa noite. Oi, pessoal. Boa noite. Estamos nos preparando aqui para fazer uma live com o Dr. Eduardo Guarilha. Estamos nos preparando aqui para fazer uma live com o Dr. Eduardo Guarilha. Ele teve problema para chegar do consultório em casa e ele está se organizando numa mesinha lá para a gente poder falar, ok? Então, daqui a um pouquinho, a gente vai fazer a live com o psiquiatra Eduardo Guarilha. Oi, pessoal. Nós estamos aguardando a entrada do Dr. Eduardo Guarilha, psiquiatra, que a gente vai fazer uma live hoje sobre a alienação parental, visto pela ótica da psiquiatria. É um tema muito importante. A psiquiatria é recorrida por muitos pais, tanto para si quanto para as crianças, principalmente quando a alienação parental assume uma proporção muito incomodativa, não é? Aí as pessoas precisam de um socorro psiquiátrico. Então a psiquiatria desenvolve um ótimo trabalho em relação à alienação parental. Inclusive, a pessoa que organizou os estudos acerca da alienação parental, o psiquiatra americano Richard Gardner, os estudos que ele fazia para ele catalogar, organizar, porque a alienação parental não foi inventada, não foi descoberta. A alienação parental existe, o primeiro registro universal é de 430 anos antes de Cristo. Então, é muito antigo o conhecimento da alienação parental. Só que não havia sido feito estudos, não havia sido feito catalogação e relacionar problemas. Não tinha sido feito isso ainda. Quem fez foi o Richard Gardner, em torno de mais ou menos 35 anos, eu não lembro agora a data exata, que ele publicou o primeiro trabalho, mas tem em torno de 35 anos que esse psiquiatra iniciou o desenvolvimento dos estudos acerca da alienação parental. E aqui no Brasil, as informações acerca da alienação parental começou a chegar há 20 anos atrás. Nós, da APASE, foi quem trouxemos as informações para o Brasil e divulgamos o nosso site e fizemos palestras em universidades, etc. E daí as universidades, inclusive, passaram a dar mestrado, doutorado e diversas formas de especializações acerca da alienação parental. Mas a alienação parental não é nova. Então, ela começou a ser estudada sistematicamente nos Estados Unidos, em torno de 35 anos. Universalmente, tem registro dela, o registro mais antigo é 430 anos antes de Cristo, que é a obra Medeia, do dramaturgo grego, né, Eurípides. E aqui no Brasil, o registro mais antigo tem em torno
aproximadamente de 40 anos, que foi de um caso ocorrido no interior de São Paulo, onde um pai foi acusado falsamente de abuso sexual e o juiz reconheceu que não houve o crime e identificou que a acusação era falsa e foi o primeiro registro de alienação parental. Só que ele não tinha conhecimento que esse assunto já tinha um nome, alienação parental. Então, estão se dando os nomes mais recentemente, né? Então, quando aconteceu o primeiro registro no Brasil, ainda não tinha sido dado o nome alienação parental. Foi mais ou menos uns 5 anos anterior a esse registro brasileiro, a esse caso brasileiro de alienação parental. Estou tentando lembrar aqui, desculpa, eu esqueci o nome do juiz. Ele, inclusive, chegou a ser presidente do Supremo Tribunal Federal. E, e ele agiu tão corretamente, de forma tão identificadora do problema, que ele já fez, há 40 anos atrás, a oitiva especial, que é a anteriormente chamada de depoimento sem dano. Nós fizemos um apelo ao CNJ para que regulamentasse as entrevistas, os depoimentos de crianças no judiciário. Isso tem um pouco mais de 12 anos. O CNJ fez essa regulamentação e deu o nome de depoimento sem dano, que nós não havíamos sugerido. E nós voltamos ao CNJ para movê-los para a mudança do nome, porque não há nenhum depoimento que a criança possa fazer que não lhe traga danos. Então, um depoimento de criança no judiciário sempre vai trazer algum dano. Aí nós levamos isso para o CNJ, em uns 6 meses, mais ou menos, eles gastaram para fazer os estudos deles, etc., e encontrar uma forma mais adequada de nomear o nome do depoimento. Aí nomearam, né, para depoimento especial, deve ter mais ou menos uns 7 anos que foi nomeado para depoimento especial e tem esse nome até hoje e eu acho que deve continuar por um bom tempo com esse nome de depoimento especial. Pessoal, eu vou dar uma cutucada no psiquiatra. O Eduardo Garigla está entrando, viu? Opa, boa noite. Boa noite, Eduardo. Tudo Eu queria bem? que você se apresentasse para as pessoas. Eu dei uma introdução aqui enquanto estava te esperando e eu queria que você se apresentasse profissionalmente. Sim, sim. Bom, prazer estar aqui. Queria agradecer o convite, né? Fantástico ter esse espaço para poder discutir esse assunto dessa forma. Eu estava ouvindo aí, entrei um pouco, você já tinha começado, mas estava ouvindo toda essa Ah, tá. trajetória. Bom, eu sou Eduardo Guarilha, sou psiquiatra, com formação em psicoterapia também, psicodramatista. E acompanho aí já a trajetória, né, do Arnaldino há o quê? 5 anos que eu Uns te 5 anos, conheci. né, Eduardo? 5 anos. Tem 3 anos e meio que eu mudei para cá, para São José. Estou morando em São José atualmente. Morava em São Paulo. Mas, curiosamente, eu já tinha tido um contato com a questão da alienação parental e todas essas questões profissionalmente há
mais ou menos uns 10 anos atrás, através de uma cliente minha. E, inclusive foi por conta do contato que ela fez na época que ela precisou, né? Curiosamente era uma mulher, né? Que estava sofrendo alienação parental. E foi através do contato que ela teve na questão dela que eu consegui resgatar e chegar até você, alguns Ah, anos tá. depois, muitos anos depois. Legal. O Eduardo, você já falou que você queria falar de você e do seu trabalho. Sim, Ok. Eu acho que sim. queria que depois você volta, né, e pode falar. Eu queria que você desse uma geralzinha assim sobre como psiquiatra, como que você vê a problemática da alienação parental. Bom, é um problema delicado, para não falar preocupante ou, né, grave, em vários aspectos. Acho que a questão da alienação parental ela tem vários ângulos para ser olhada. Tem o ângulo do alienador, do alienado, mas que mas eu acho que o principal, pelo menos na minha leitura, né, a grande questão é a criança. Porque do que eu acompanho, né, acompanhei algumas situações aí até, né, junto contigo, né, o que eu vejo que muitas vezes na questão da alienação parental, e foi essa intervenção que eu procurei, essa luz que eu procurei jogar nas oportunidades que eu tive de acompanhar como profissional, os pais entram numa coisa, independente de quem está certo, de quem está errado, de quem é alienador, alienado, isso eu vou falar depois, mas algo que se perde a criança no meio disso tudo. Tanto que, do meu ponto de vista, até uma brincadeira que eu já fiz com a Naldina anteriormente, eu não, nesse ponto de vista, não devia se chamar alienação parental, e assim alienação filial, porque a criança fica alienada do processo. E ninguém olha para ela, nem o judiciário, diga-se de passagem. E os pais entram numa coisa e as crianças, muitas vezes mais de uma, ficam perdidas, sem rumo, sem ter referência, porque os pais ficam brigando entre eles. Lógico que é importante saber quem tem razão e quem não está, né? Quem tá sofrendo alienação e quem está alienando. Mas uma coisa muito difícil é não perder o foco da questão, porque vamos pensar, uma criança, né, uma brincadeira que eu faço também, ela tem dois para cuidar dela. Isso mostra que dá um certo trabalho, né, que não é tarefa para uma pessoa só, não deveria ser, embora muitas vezes acabe sendo. Isso mostra o quanto a criança precisa de atenção, de cuidado, de afeto, de um olhar para ela. Tanto que se um cansa, tem outro lá de reserva, vamos brincar, né? E que deveriam se alternar nesse trabalho. E aí, numa situação dessa, o que eu vi muitas vezes, eu chamava a atenção para o pai, que em geral quem procura é o alienado, né? Falar, mas olha, não tem ninguém cuidando do seu filho, da sua filha. Você está vendo? Vocês estão brigando entre vocês. E quem que está vendo que essa criança precisa? Das orientações que ela precisa, das dificuldades que ela está passando, até com todo esse processo. Porque, e aí eu vou falar dos. Então, isso é uma luz que eu queria jogar, que é muito da minha área, né? Do meu foco de atuação. Você olha a criança perdida e tal, e os pais, não, porque a mãe, porque o pai, porque a mãe, porque o pai. Eu falo, mas espera aí, a criança? Para um pouco, que deveria ser o foco. O próprio. O meu cachorro está latindo aqui. O próprio foco da alienação, né, a própria questão da alienação já mostra que a criança se perdeu nesse caminho. Onde foi parar essa criança? E esse é o olhar que deveria se ter em toda a situação, inclusive do judiciário. Lógico que a própria questão da alienação, ela não só traz consequências,
e aí eu estou falando da criança, principalmente enquanto o processo acontece, não vou nem falar futuro nesse momento, depois a gente vai como para ambos, mas ela nasce de uma questão muito anterior, que é o entendimento que cada uma das pessoas, principalmente o alienador, vai ter a bagagem de vida dela que deságua, né, nessa questão da alienação. Vamos brincar que existem questões daquela pessoa dentro disso e que vão desembocar nisso, que muitas vezes são questões da própria relação que se desenvolveu entre os pais. Estou vendo que alguém fez alguma pergunta aqui. É uma psicóloga amiga, chama Maria Inês, ela perguntou exatamente como a psiquiatria consegue intervir no processo de alienação antes, por exemplo, de haver uma denunciação judicial. Então, o poder da psiquiatria, nesse aspecto, eu não entendi muito. Tem dois focos a pergunta, né? Lógico. Na questão judiciária, acaba não tendo muito. O judiciário ele tem um jeito de entender as questões, que é bastante diferente. Eu acho que é um lugar onde precisaria, né, o direito de família tem uma interface muito grande com as questões psicológicas ou psiquiátricas, eu ou psiquiatra. Deveria ter uma conversa melhor, parece que está tendo uma abertura, a própria questão deles olharem para a constelação familiar, que é uma coisa que está mais aceita. A intervenção anterior, né, eu tive a oportunidade já de atender, na maior parte, pessoas que estavam sofrendo alienação, mas uma vez já instaurado o processo, e poucas vezes pessoas com características de alienador, né? A intervenção seria chamar a pessoa, tanto de um lado quanto de outro, caso fosse buscado, né, a busca seria espontânea, nos dois casos foi, que eu tive contato mais com quem tinha potencial de causar uma alienação, de chamar a razão, de tentar mostrar para a pessoa o que está ali por baixo. Porque assim como na separação vem à tona muitas questões do relacionamento, mágoas e ressentimentos, a criança, por ser uma ligação permanente entre os pais, ela acaba sendo depositário, um intermediário para resolver tensões e conflitos da relação. Uma frase que eu uso muito para relacionamentos em geral, independente de se tem filho ou não, e que poderia combinar numa alienação, numa situação de alienação, é que muitas vezes as pessoas separam e não resolvem a relação. As pessoas se separam e continuam brigando pelos mesmos motivos que brigavam e que quando casados, né, quando juntos, e que levaram à separação. Uma coisa é resolver a relação, outra coisa é separar. Muitas vezes as pessoas separam sem resolver a relação e muitas vezes as pessoas resolvem a relação e ficam juntas ou separadas, não faz diferença nenhuma, seguem amigos. Então esse seria um caminho para tentar prevenir, evitar, né, um processo judicial. Como seria o mesmo caminho para tentar evitar uma separação litigiosa, uma separação consensual, que na verdade a alienação vai num contínuo de um desentendimento do casal que culmina eventualmente numa separação num processo judicial. É só Deixa eu perguntar, uma Eduardo. cereja. Oi? Deixa eu perguntar. E como que a psiquiatria contribui, digamos, antes de haver separação, está havendo atritos, ou após a separação começou algum atrito, como que a psiquiatria contribui para uma amenização desse atrito e para que esse casal possa ter um entendimento continuando junto ou se separando? Sim. A única, só para ressaltar um ponto que é importante, embora já tenha ficado claro, a única diferença que
tendo uma separação conjugal litigiosa para a questão da alienação é que tem um terceiro envolvido que não tem nada a ver com aquela história, que é uma criança. Né? Acho que o meu foco sempre tem de ser o olhar para a criança, né? Que é que precisa de proteção. Né? Os adultos, teoricamente, deveriam conseguir navegar. Bom, tem vários recursos, na verdade, possíveis. O que eu vejo, né, assim, tanto da psiquiatria quanto da psicologia, seria uma abordagem de terapia, uma terapia de casal, né? Tentar entrar no entendimento, uma conversa, um acordo entre as partes, que aí já seriam partes, né? Quase. Mas um passo anterior é identificando quais as questões que muitas vezes as pessoas não têm ideia, né? As pessoas normalmente não têm ideia, que estão em jogo ali naquela situação, que estão vindo à tona. Que muitas vezes não são nem questões do relacionamento, são questões das próprias pessoas que elas levaram para o relacionamento, né? Questões anteriores, que elas já carregavam da história de vida delas, que o relacionamento já é uma consequência daquilo, e que obviamente não resolveu, e que deságua ali aí numa possível alienação parental. Esse seria o foco, tanto que o judiciário entende isso, que prevê avaliação social, né, por assistente social, mas avaliação psicológica das partes, para tentar entender o que está por trás. Lógico que aí não tem um caráter nem diagnóstico, no sentido clínico, tem no sentido judiciário, para ver onde está a questão, se procede ou não, mas tem esse entendimento de que há algo ali por baixo. Lógico que uma família que busque numa situação dessa, eu acho difícil que ela iria parar nas vias de fato de um processo. Porque é alguém que já tem um olhar, já tem um entendimento, né, já sabe que tem algo ali, já está buscando ajuda. Esse seria o caminho. Uma vez que se instaura um processo, é como assim, tem o tratamento preventivo e uma vez que a doença está instalada, eles são diferentes. Eduardo, é, você, a gente tem uma dificuldade de, digamos, de aceitação, que as crianças tomem remédios. Então, remédios, digamos, tarja preta, né? Então, a gente tem uma reserva de que deveria se investir muito com terapias, etc., antes de uma medicação. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu sou leigo, né, nessa parte. Tá. É um ponto bem importante. Também tenho uma experiência de atender crianças, né? Embora trabalhei 3 anos e meio especificamente com crianças, num serviço em São Paulo, um CAPS infantil. E ali só reforçou algumas ideias que eu tinha. O trabalho com criança é muito legal, é maravilhoso, exceto algumas situações extremas onde tem uma doença instalada. A criança, ela é sempre... Nós, humanos, né, somos produtos do nosso meio, da nossa história. A grande questão de trabalhar com a criança é que tem um limite, é diferente de trabalhar com o adulto. O adulto, ele é dono do próprio nariz, né, brincando, ele é senhor de si próprio. Então você trabalha com ele e ele vai agir para mudar a vida dele. A criança, ela não tem esse poder de mudar as circunstâncias nas quais ela está inserida. Então você pega a criança, né, vamos falar, faz uma terapia com a criança. Você atende a criança 1 hora por dia, trabalha com ela as questões e aí ela volta para casa. Onde, em geral, na grande maioria das vezes, é onde está a origem daquele problema. A criança, ela manifesta, né? A criança, ela é muito pura nesse sentido, diferente do adulto que segura as coisas, consegue mascarar, a criança, ela transborda. O que ela recebe, ela manifesta. E muitas vezes a criança, ela é o sintoma de um ambiente doente.
Então, como que você trata a criança numa situação dessa? Você vai lá, cuida dela 1 hora por semana e devolve ela para aquele lugar. Eu brinco que muito mais efetivo do que tratar uma criança é tratar os pais. Que é a raiz do problema. É muito mais frutífero, é muito mais produtivo. Por quê? Né? Isso está numa outra percepção minha. Eu brinco que terapeuta é pai e mãe substituto. Ele vai tentar fazer posteriormente na vida o que o pai e a mãe não conseguiram fazer, por falta de recurso, falta de entendimento, ou algum outro motivo, enfim. Então, quem é o melhor terapeuta para uma criança? O pai e ou a mãe. Eu acabo sempre falando pai porque eu sou pai, né? Então, né? Mas tanto faz, a mãe e ou o pai, né? E aí, uma coisa importante, que eu acho que é uma fala muito, muito relevante, que até veio desse estudo, né, quando eu me envolvi mais com essas questões da alienação parental. Tem um livro muito interessante que é em inglês, não tem a tradução, que se chama, posso até pegar ali, está na estante ali atrás, que se chama O Papel do Pai no Desenvolvimento da Criança. Poderia ser o papel da mãe também. Lógico, é que culturalmente a gente vem de uma cultura, principalmente quando esse livro foi escrito, a primeira edição, que tem uns 40 anos, provavelmente, de que a mãe é que cuida dos filhos. Não é à toa que tem dois para cuidar de um. Foram feitos vários estudos ao longo de muitos anos avaliando inúmeras variáveis, estudos muito robustos, né? Muitas pessoas, muitas crianças, enfim, muitas famílias, nas mais diversas situações. E olha que interessante, eles acompanharam essas crianças ao longo de muitos e muitos anos, tipo 20 anos, 30 anos, para ver o impacto que tinha as crianças que não tinham nenhuma figura de referência, as crianças que tinham uma figura de referência e as crianças que tinham 2 figuras de referência. E aí não importa quem eram as figuras de referência, podiam ser 2 pais, 2 mães, né? Ou um pai e uma mãe, falando em gênero aí. As crianças que não tinham nenhuma figura de referência tinham um desempenho na vida, em vários setores sociais, de profissionais, de estudo, blá, 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 um monte de variáveis, muito pior que as crianças que tinham uma figura de referência. E as crianças que tinham 2 figuras de referência tinham melhor desempenho que as crianças que tinham uma figura de referência. Então, assim, porque tem uma discussão, né, principalmente da questão da guarda compartilhada, eu já estou avançando até um pouco, mas é melhor ficar com um, porque não sei o quê, porque vai dar confusão, porque um fala A, o outro fala B. Então, mas a riqueza é essa. Um fala A, o outro fala B. Por quê? A criança que não tem referência é meio óbvio, né? Não preciso falar. Ela vai faltar referência para o mundo, ela vai olhar para o mundo e falar, o que eu faço? Porque a gente aprende com modelo. E a criança que tem uma referência, o que acontece? Ela vai achar que só tem aquele jeito de fazer. Mas os pais não entram em acordo. Tá, essa não é a questão. Ela vai para o mundo com um modelo e ela vai tentar isso, ela vai ter dificuldade, porque o mundo é muito mais amplo. Eu brinco, né? A criança aprende a se relacionar com o mundo através de 2 pessoas, só que o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Então o repertório que ela vai precisar é muito mais amplo do que qualquer pai e mãe pode dar. Só que se a criança tem 2 pontos de vista, ela fala, olha, tem esse e tem esse. Legal. Pode ter outro então. Se esse funciona para umas coisas e esse funciona para outras coisas, quer dizer, eu posso criar outro que funciona para outras coisas. E aí ela gera a triangulação, a dualidade. A partir da dualidade, ela consegue ver que não tem um jeito que funciona só, nem um outro que funciona só. Ela vai perceber que ela pode desenvolver o dela. Bom, a criança é produto disso, né? De 2. Eduardo, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver se é mãe ou pai. Tem uma ex-paciente sua aqui também. Eu vi. Aí a Obrigado pergunta é pela assim. presença, eu já vi. Legal. Alexandre Matos. Bom, e quando a mãe não reconhece a necessidade do pai para a criança? Então,
Esse é o problema, aí que entraria o judiciário. Né? Eu brinco, uma outra frase. O que me assusta, como eu sou psiquiatra, eu lido com o adoecimento humano, né? Da parte mental humana, como as pessoas se perdem nas coisas. O que me assusta não é uma pessoa ter esse entendimento. Porque faz parte, eu vejo coisas das mais variadas, né? E aí é a história de vida daquela pessoa que está culminando naquilo. Tem gente que não acha mesmo. E a nossa cultura, convenhamos, durante muito tempo validou isso, certo? Hoje vivemos um processo de mudança, tanto que se fala de alienação parental abertamente, tá? A consciência está mudando. Você tem pais que são mães e mães que são pais, pais que criam filhos sozinhos e às vezes a mãe não fica com a guarda, reconhecidamente não é boa. Sim, mães são pessoas e como pessoas elas podem ter problemas que as tornem prejudiciais à criança, assim como pais, qualquer pessoa, ninguém está livre. Né? E foi colocado no gênero feminino como a mãe é tudo, culturalmente. Felizmente hoje isso não está mais assim. O que me assusta é o judiciário não ser o fiel da balança, que deveria ser. É para isso que ele está aí. Para o que as pessoas não conseguem resolver, vem alguém de fora e ó, é assim que funciona isso aqui. Pá, pá. Esse entendimento ainda não está claro para o judiciário. Bom, quando a mãe não reconhece a necessidade do pai, mas isso é o mais comum, né? Eventualmente existem pais que não reconhecem a necessidade da mãe também, mas culturalmente, como foi delegado ao feminino o cuidado, a criação dos filhos e ao masculino sustentar a casa, isso deu muitos problemas, né? Felizmente já mudou. Essa mãe tem que ser vista, tem que ser revista essa mãe. Porque a criança sim tem necessidade de dois. Brincando, isso é tão claro, mas tão claro que assim, nenhuma mãe, nenhuma mulher, nenhum homem consegue ter um filho sozinho. Né? A necessidade biológica assim, é tão claro quanto isso. A necessidade da natureza, né, Eduardo? Né? Somos seres sexuados. Precisamos de um macho e de Eduardo, uma fêmea. Eduardo, você estava falando aí sobre quando a mãe. É o problema central mesmo, a gente não adianta querer tampar o sol É com verdade. com a peneira, né? Então, o grande problema que nós temos em relação a filhos de pais separados é o fato do judiciário brasileiro ainda estar muito ligado a essas ideias de 30, 40, 50 anos atrás, né? Em que o homem era provedor, como você falou rapidamente aí, e a mãe era a cuidadora. Com essa evolução social, libertação da mulher, a E do mulher homem. e Hoje é do homem possível o também. homem Isso, chorar, né? Cuidar dos isso, filhos, ser afetivo, ter profissões sim, femininas, né? Entre aspas. exatamente. Então, só para terminar a minha fala. Então, com esse advento da entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho, houve uma mudança social, uma evolução social muito grande. As mulheres entraram para o mercado de trabalho e os homens fizeram um meio regresso para o lar, né? Então o homem passou a ter mais compromissos com o lar, com a casa, compromissos domésticos de cuidados da casa, cuidados com a criança, etc. Eu queria chegar, era no livro, eu não sei se você leu ou já ouviu falar, é o mito do amor materno. É de uma Não. psicóloga, eu acho que psiquiatra americana também, onde ela coloca, eu vou falar bem rapidamente, porque eu não tenho domínio desse assunto, né, que essa lenda, né, digamos assim, de que a mãe é que é a cuidadora natural, etc., é uma lenda, não é real, porque o homem também tem todas as condições e capacidade de cuidar, educar, criar, né? O homem só não tem capacidade de dar o peito e de gestar a criança. O resto o homem dá conta de fazer, né?
Aí eu passo a bola para ti, é, pega alguma coisa do que nós falamos e, se você puder, dê mais esclarecimentos. Claro. Que bom que você falou, obrigado. Porque aí eu não falo sozinho. Eu ia falar Isso. exatamente isso. Lógico que ao longo dos anos e das coisas que eu vou vendo, né, das mudanças sociais, que eu sempre reflito muito sobre isso, observo muito, e de estudo, enfim. Para mim foi ficando muito claro uma coisa, que é exatamente essa que você colocou muito bem. Eu não tenho clareza, né, de quais as reais diferenças de gênero. Mas uma coisa é muito clara: salvo é uma frase extrema, né? Como eu falei, não tenho clareza ainda. Mas a única diferença entre homem e mulher é que a mulher gesta e amamenta. Fora isso, tudo talvez possa ser cultural. O que foi colocado na mulher, o que foi colocado no homem, é produto de uma cultura. Ah, mas de onde você está tirando? É só ver o que acontece hoje. Homem não chora, mulher é melhor para cuidar dos filhos. Você vê hoje pais que são infinitas vezes melhores que algumas mães, assim como existem mães que são infinitamente melhores que pais. Né? Não estou defendendo nenhum dos gêneros, por favor. Só estou fazendo contraponto com a cultura. O ideal é que os dois fossem igualmente bons, porque quem ganha com isso? A criança, a família. Independente de estarem juntos ou separados, ok? Você vê lares onde o homem é o dono de casa, né? Aquele arquétipo da dona de casa que fica em casa, cozinha, cuida dos filhos, limpa a casa, enquanto mulheres que sustentam o lar, que vão, trabalham e têm cargos fenomenais que antes eram só ocupados por homens. Hoje, felizmente, a nossa cultura está se dando conta de que foram colocados conteúdos no gênero feminino e foram colocados conteúdos no gênero masculino. E é o que a gente ainda trabalha hoje na psiquiatria e na psicologia como conteúdo masculino e feminino. Mas que, e quem acompanha os jovens de hoje, vê como isso não existe mais na geração de adolescentes hoje, por exemplo. Tanto que isso se expressa até na sexualidade deles. É, né? Muito comum hoje meninos beijarem os amigos e as meninas beijarem as amigas. E tá tudo bem. Porque eles se perdeu essa formatação rígida que tinha de o homem trabalha e é racional e a mulher é afetiva e cuida dos filhos. E o homem não sabe fazer porque não tem afeto. Sim, naquelas gerações isso era real. Mas era produto de uma cultura que foi definido assim. Né? E com certeza o mais rico para todo mundo, principalmente para a criança, é que ela tenha isso. Por quê? Porque essa dissociação não é uma dissociação cultural, é uma dissociação do próprio indivíduo com ele mesmo. Nós temos o nosso lado racional e o nosso lado emocional, que até um hemisfério do cérebro é mais racional, o outro é mais emocional. Se a pessoa é mais racional, ela está em desequilíbrio com ela mesma. Se a pessoa é mais emocional, ela está em desequilíbrio com ela mesma, brincando, né? Culturalmente associando, aí tem que dar ressalva cultural, isso está mudando. O emocional seria mais associado ao feminino, o racional mais ao masculino. O emocional mais à criança e o racional mais ao adulto, ou seja, é um adulto que está em dissociação entre o lado racional e emocional, masculino e feminino, adulto e criança. E a gente precisa estar equilibrado com esses lados para ser um ser pleno, inteiro, se não está em conflito. E esses casais que trazem esses conflitos, né, expõem esses conflitos, estão em conflitos com eles mesmos. E aí, voltando àquela pergunta, como é que cuida disso? Dessa forma, pelo menos esse é o meu olhar, né, como psiquiatra e principalmente terapeuta. Está ficando até um lado aqui, falando mais do entendimento como terapeuta. Seria integrar a pessoa nela mesma. E se a gente está falando de desintegração de um casal que briga, o quanto dessa briga desse casal não remete a um conflito interno daquele indivíduo.
né, de tentar casar o masculino e o feminino dentro dele, o adulto e a criança dentro dele, até para poder olhar a criança que está, e o racional e emocional dentro dele. E a criança é produto disso, desse conflito. E aí você entende como que isso aparece no adulto, através do casamento, né, dos pais, que não foi integrado naquele indivíduo. Está sendo passado para frente, obviamente, para o filho daquele casal. O Eduardo, Fala. o Instagram, ele marca o tempo, né? Então a gente tem 1 hora, só que a gente está próximo de 45 minutos. Normalmente a gente procura encerrar um pouco antes, para não correr o risco do De Instagram cortar. encerrar para a gente, cortar. Aí eu queria fazer uma colocação, e queria que você falasse sobre, a problemática. Você falou muito em equilíbrio diversas vezes nas suas falas, e a gente tem, né, nós que somos, digamos, da área jurídica, né, e que o grande problema da alienação parental, vou dar uma tossida, é a perda do equilíbrio psicológico. Todos perdem, né, equilíbrio. O homem, a mulher e a criança perde mais. Sim. Então, eu queria que você falasse sobre a retomada dos equilíbrios perdidos para que a pessoa siga na vida com o mínimo de perda depois de situações de alienação parental para todos. Entendeu? Lógico que a criança é a parte mais vulnerável nisso tudo. Por isso que a minha preocupação com ela sempre. E é a parte que deveria ser mais cuidada. Mas também, por outro lado, é a parte que tem mais condições de se reorganizar rapidamente, porque mais, lógico, dado que se resolve a questão. Né? Se a questão perdura, vai ser mais difícil, obviamente. Meu cachorro está aparecendo aqui. É... Na verdade, o cachorro do meu filho. Aham. Como que se retoma o equilíbrio? Bom, primeiro, conseguindo sair da situação, se distanciar emocionalmente da situação que gerou o desequilíbrio. Como eu falei, aí eu vou retomar uma fala, que é o que eu tento falar com as pessoas, né? Chamar para a razão. Como é que você está numa briga aqui, um brigando com o outro? Como é que retoma o equilíbrio? Saindo da situação. É possível tentar manter algum equilíbrio durante a situação? É. Porque o que gera a alienação parental na minha visão? Esse aqui chama esse aqui para brigar. Esse aqui aceita. E esses aqui ficam brigando. E a criança fica de fora. Lógico que é uma situação muito difícil, porque o próprio judiciário já pressupõe um conflito, a briga. Como é que recupera o equilíbrio? Saindo da briga. Não aceitando o convite para briga ou não propondo o convite para briga, que é o mais difícil. E aí é que são as questões que estão dentro de cada um. São as mágoas que vêm daquela relação, mas as mágoas que tem naquela relação são as mágoas daquela pessoa na vida dela anterior que ela levou para aquela relação. Ou seja, a pessoa tem que voltar para ela. É assim que volta para o equilíbrio. Falando, peraí, isso aqui que eu estou fazendo vai levar para onde? Vai levar para o conflito, para mais conflito, vai gerar mais turbulência, mais desequilíbrio, ou vai resolver o conflito? Vai propor a resolução do conflito? E assim, só para dar uma parte, né, eu vi que o Ronaldinho ficou aí, lógico que tem meu lado profissional, mas eu vou te dizer, e o Ronaldinho sabe, foi assim que a gente se conheceu, eu aprendi tudo isso na minha vida, tá? Só para todo mundo saber. Eu aprendi vivendo uma situação dessa. Então, assim, eu não estou falando da boca para fora. E foi assim que eu resolvi. Vendo o que eu podia fazer para falar, mas está falando, é fácil falar, você não sabe o que é isso. Não, eu sei. E foi assim que eu resolvi. E o Ronaldinho Eduardo, sabe. Oi. deixa eu te falar.
Você tem 5 minutos para falar. Você falou como que pelo que eu entendi, você falou como que os adultos deveriam se comportar para Isso. haver uma recuperação das perdas. Agora eu queria que você falasse qual é o trabalho a ser desenvolvido com a criança para recuperar as perdas que ela teve. Então, as perdas que ela teve, não tem como recuperar. Ah, é? Eu acho que isso é uma coisa que é fato. Eu sou terapeuta, eu trabalho com isso, com as perdas que as pessoas tiveram no passado e que elas estão vivendo em função daquelas perdas hoje, no presente. E o trabalho, ó, ficou lá, não tem o que fazer. Agora, e aí a diferença do trabalho da criança com o adulto. Quando você trabalha com adulto, você vê uma foto. Quando você trabalha com a criança, você vê o filme enquanto ele está acontecendo. Então a possibilidade de intervenção, o impacto é muito maior. O problema Ah, para uma criança não é uma situação pontual, é algo que se perdurou no tempo. Qual seria a minha abordagem para uma criança? E eu já falei, chamar os adultos à razão. Pelo menos um dos adultos, aquele que me procurar. E foi isso que eu tentei fazer, foi o que eu fiz com o meu adulto, com eu aqui, né? Me chamar à razão e me tirar da situação. Falar, peraí, né? Para com isso, sai disso. É que não vai levar em lugar nenhum, não vai ser bom para ninguém. E é o que eu tento fazer, falar tanto com um lado contra o outro. E já falar, ó, peraí, eu acho que esse não é um bom caminho, não é por aí. E tentar falar, ó, vem aqui, vamos conversar, tal, tal, tal. E pro adulto poder ele fazer para a criança. Ah, mas e a mãe e o pai? Deixa, faz o seu. Faz o seu. Porque senão essa criança fica sem ninguém. cada um faz a sua parte. Porque essa briga não tá. Uma coisa que eu falo pro meu filho até, né? Aquela história de criança, mas foi que começou e tal. Falou, ó, errado quem começa, errado quem continua. Uma briga não tem vez se não tem dois. A não ser que a pessoa brigue sozinha, né? Eu sei que é É, difícil. De novo, já assim, eu não estou falando da boca para fora, tá? Só para quem fala, não, mas é difícil, você não sabe o que é. Não, eu sei o que é. Eu sei. sim. Eduardo, eu queria agradecer a sua gentileza, a sua acolhida ao nosso convite, o nosso muito obrigado. Eu achei maravilhosa essa live. As suas falas vieram preencher muitos espaços. Então, nosso muito obrigado. Eu queria agradecer as pessoas presentes, diversos amigos aqui. Muito obrigado. E percebi muitos pais também, diversos são pais e são amigos também. Muito Sim. obrigado. E agora é contigo. Tá. Eu queria agradecer o convite, realmente é um privilégio estar aqui conversando sobre esse assunto. Obrigado por todo mundo, né? Os clientes, pessoas que me conhecem. Eu vi aí que tem mais de um, né? Eu não vi todos que eu estou falando aqui, não estou acompanhando as mensagens. Então, assim, muito obrigado e estou aberto aqui a fazer outra, a continuar o assunto, que o tempo é curto, né? É Exato. rapidinho. E vamos ver, aí eu sigo você, o pessoal, tô Tá, aberto. Muito obrigado. tá bom. Deixa eu falar uma coisa para você que vale para as pessoas também. O Instagram passou a disponibilizar os vídeos na íntegra. Agora, tipo, tem 15, 20 dias, se tiver isso tudo. Então, antes não se gravava os vídeos. É um aparelho, né, uma marca, gravava. E então, o Instagram vai salvar o nosso vídeo. Eu vou mandar para você fazer o uso que quiser. Ele vai ficar no nosso feed, né, que é onde fica as nossas postagens, e vai também para o IGTV, que é quem usa o Instagram conhece bem, né? Que é igual o YouTube, o Instagram. Né? Tem um YouTube do Instagram que chama IGTV. Então vai estar no IGTV, no nome Analdino Rodrigues, e vai estar no nosso Instagram, no feed, ok? E eu mando para ti. E quem Tá bom. quiser pode pedir que eu mando, tá bom? Então fica o agradecimento, um abraço, tudo de bom para todo mundo. Nos Obrigado a todos. Boa falamos. noite.
Boa noite.